para louvarmos e adorarmos ao nosso Senhor. Bem-vindo também você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que está nos acompanhando pelo Facebook. É uma alegria tê-los aqui conosco. E como a gente sempre diz, aproveite, se você está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Se você está nos acompanhando pelo Facebook, curta esta mensagem, nos siga, nos adicione como amigo, compartilhe esta mensagem, porque o importante é distribuirmos a esperança para todos aqueles a quem nós tivermos acesso, tá certo? Mas você é bem-vindo hoje aqui na Igreja da Coxilha Negra. No sábado passado vocês nos acompanharam na Igreja do Cristal e hoje vocês estão conhecendo aqui a Igreja da Coxilha Negra. Esta é a igreja em que durante o culto os irmãos mais prestam atenção no pastor. Ninguém tira o olho do pastor aqui nesta Igreja da Coxilha Negra, principalmente na hora da oração. Eles oram com um olho fechado e o outro aberto. E eu explico por quê. No final do ano passado, eu estava aqui nesta igreja, aqui neste local, pregando, e no final, na hora da oração final, não é que eu caí desmaiado aqui, mas como eles estavam me vigiando com o olhinho aberto, eles correram e me acudiram aqui. É uma igreja muito querida para nós aqui. Mas, queridos, chegou o momento de nós estudarmos a palavra de Deus. Eu estou aqui com a minha Bíblia já aberta, o pessoal da igreja aqui já está com a Bíblia na mão, e eu não acredito que você aí não esteja com a sua Bíblia na mão ainda. Então corre lá, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Lucas, no capítulo 5. Enquanto os irmãos aqui estão abrindo a Bíblia, é o tempo de você correr lá e pegar a sua. Lucas capítulo 5, vamos ler do verso 16 em diante. Prontos? Então, eu vou ler aqui e vocês acompanham aí. Ele, porém, aqui se referindo a Jesus, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios, ou hoje vimos milagres. Essa história é uma história bem conhecida de todos nós, mas tem alguns detalhes aqui que a gente gostaria de destacar nesta manhã para a gente meditar um pouco. E eu começo
dizendo que em muitos momentos nos evangelhos nós encontramos o poder de Deus se manifestando na vida de Cristo Jesus. Mas aqui no primeiro verso que nós lemos, no verso 16, nós encontramos o porquê, a razão pela qual estas coisas aconteciam. E o verso 16 que nós lemos, ele nos diz que Jesus, ele se retirava da multidão, ia para um lugar à parte, ficar a sós e orar. Às vezes, nós achamos que os milagres que Jesus realizou, e não foram poucos os milagres, não foram pequenos os milagres, até a vida ele devolveu a pessoas que estavam mortas. Às vezes a gente acha que esses milagres foram realizados porque Jesus é Deus. Afinal de contas, ele é Deus, não é isso que nós cremos? Sim, ele é Deus. É um mistério para nós, como que ele pode ser, ao mesmo tempo, 100% Deus, totalmente Deus, e ao mesmo tempo um ser humano como eu e você. A diferença é que ele não pecou e eu e você somos pecadores, mas Jesus era 100% Deus e 100% homem. Não me peçam aqui para explicar como que isto é possível, porque eu não vou tentar. É chamado o mistério da encarnação. Como que Deus, sendo Deus, se fez homem e habitou entre nós. Ao longo da história do cristianismo, nesses mais de 2000 anos, muitos têm tentado explicar esse mistério, como que Deus é Deus e homem, e cada um que tentou explicar, enveredou por alguma heresia. E tem várias heresias. Eu nem vou mencionar os nomes dessas heresias, que são nomes complicados, por exemplo, eutiquianismo, nestorianismo e outros ismos mais, que não vêm ao caso aqui. Mas estes ensinos, estas heresias todas, elas se dividem em dois grupos. Porque todos aqueles que tentaram de alguma forma explicar, eles caíram em um desses dois erros. Ou acabam dizendo que Jesus é mais Deus do que homem, ou acabam dizendo que Jesus é mais homem do que Deus. Para nós, que não sabemos explicar, não interessa saber como que isto era possível. O que resta para nós é aceitarmos pela fé e termos a certeza que Jesus era totalmente Deus e ao mesmo tempo era totalmente homem. Só que tem um detalhe importante que o Espírito de profecia nos diz. Cristo, enquanto ele viveu aqui na terra, ele velou a sua divindade. Ele não viveu aqui na terra como Deus, ele viveu aqui na terra como homem, como ser humano. E as coisas que ele realizou como um ser humano. E tudo o que ele fazia, quando ele transforma a água em vinho, e quando ele cura um leproso, quando ele devolve a vista ao cego, quando ele devolve a vida a Lázaro, quando ele devolve os movimentos ao paralítico, ele faz tudo isso pelo poder do Pai. E como que ele recebia o poder do Pai? O verso 16 nos diz, ele ia orar. Não é à toa que ele diz que nós precisamos orar também. Ele também diz que assim como ele fez, nós também devemos fazer. E não é à toa que ele diz, estão surpresos, falando para os seus discípulos, estão surpresos com essas coisas que vocês têm visto acontecer? Coisas ainda maiores vocês poderão fazer.
se confiarem no Pai. E Jesus até mesmo diz, se tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão poder dizer para esta montanha, saia daqui e vai para lá, e isto será feito. A primeira lição que nós tiramos aqui desse texto que nós estamos analisando nesta manhã, é que Cristo Jesus tirava tempo para estar em comunhão com o Pai. Estou eu, está você que nos acompanha também pela internet, tirando tempo, estamos nós tirando tempo para a nossa comunhão com o Pai? Como que eu quero ter poder se eu não estou ligado ao Pai? Aqui tem uma luz forte acesa diante de mim. De que adianta ter esta lâmpada se ela não estiver ligada na energia? Ela pode não estar aqui, mas precisa pelo menos estar ligada na energia solar, né, irmão Lourenço? Tem que estar na energia, porque se não estiver ligada à fonte de energia, não vai acender. Não adianta nada eu dizer que sou cristão se eu não estiver ligado à fonte de energia que é o Pai. Somente ligado à fonte de energia é que eu vou conseguir enfrentar as lutas, as provações, as tentações, e somente ligado ao Pai, através da minha comunhão diária, é que eu alcançarei a vitória também. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, mas agora eu quero entrar nessa história que vem logo em seguida. Porque depois de mencionar estas palavras, o autor do Evangelho, Lucas, ele chega e diz, olha, num daqueles dias, nos muitos dias em que Cristo andava em meio ao povo, de cidade em cidade, uma multidão se encontrou com ele, dentro de uma casa. E o interessante é que eu sempre tenho dito, sempre onde Jesus estava, sempre onde Jesus parava, a multidão o cercava. E ele sempre dava atenção para o ser humano. Ele nunca estava ocupado demais para atender aquele que o procurava. Eu já contei uma vez a história de um tio meu. Durante muitos anos, ele esteve distante dos caminhos do Senhor. Mas ele foi criado na fé. Os meus avós, quando se batizaram, o meu tio tinha, eu acho que uns 3, 4 anos de idade. Mas quando chegou o momento de ele entrar para o exército, ele queria seguir carreira militar, e como as duas coisas não combinavam, ele abriu mão de uma para seguir na outra. Mas eu sou o único sobrinho homem que ele tem, e a gente sempre teve uma forte ligação. E depois que eu já era pastor, no período que eu estava estudando teologia e quando eu comecei o meu ministério, várias vezes eu conversei com ele sobre isto. E uma vez eu perguntei para ele, tio, o senhor ora? Ele pensou um pouquinho e falou, cara, eu oro, mas não é sempre não. Eu oro só quando não tem mais jeito. Daí quando não tem mais jeito, eu oro, porque eu não gosto de ficar incomodando Deus. A gente nunca incomoda Deus, queridos. Graças a Deus, já tem muitos anos que o meu tio voltou para os caminhos de Deus, graças a ele. Mais de 20 anos que já retornou para os caminhos de Deus. Mas a Bíblia nos mostra que por mais que Jesus estivesse cansado,
Por mais que Jesus tivesse outras coisas para fazer, ele nunca se sentia incomodado ao ser procurado pelos seus filhos. E também ele não se sentia incomodado, mesmo quando seus opositores o procuravam. Porque nessa história aqui nós lemos que haviam várias pessoas ali que estavam sedentas de ouvir Jesus, mas entre estas pessoas também haviam aqueles que normalmente, costumeiramente, estavam ali na presença de Jesus, não para aprender dele, mas para tentar pegar um detalhezinho só que fosse, para poder julgá-lo e poder criticá-lo e poder condená-lo. Mas Jesus estava ali, dando atenção para esses também. Até que, neste momento, surge o grupo de 5 pessoas, 5 homens. Um deitado numa maca e 4 carregando aquela maca. A Bíblia não nos traz muitas informações sobre essas pessoas. Não sabemos o nome daquele homem que estava deitado sobre a maca. Sabemos que ele estava doente, muito doente, sem movimentos, paralisado. Foi uma doença? Foi um acidente? Ele nasceu assim? Não sabemos ao certo. O que sabemos é que ele não conseguia se locomover por conta própria. Outra coisa que nós também não sabemos é o nome daqueles 4 que estavam carregando aquela maca. Não sabemos, não temos os seus nomes. A única coisa que nós podemos saber é que aqueles 4 eram amigos daquele que estava doente. E como sabemos que eles eram amigos? A Bíblia nos fala. Mas a Bíblia também demonstra que eles eram amigos, porque no decorrer da história, somente amigos é que teriam a ousadia de agir como eles agiram. Eles ouviram também, não sabemos como, mas eles ouviram que Jesus estava ali. Eles já tinham ouvido dos milagres que Cristo havia feito, das curas que Jesus havia realizado. E chegou ao conhecimento deles, chegou ao conhecimento daquele enfermo, que Jesus poderia atendê-lo também. Jesus poderia socorrê-lo também. E aqueles homens tomam a decisão de levar o seu amigo até Jesus. Aqui a gente vê um detalhe interessante, queridos. Da mesma forma que estes 4 se uniram para levar aquele homem a Jesus, muitos outros estão hoje ao nosso redor, precisando também ser encaminhados a Jesus. Alguns até de uma ou de outra maneira procuram a Jesus sozinhos. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que sozinhos, certa vez, encontraram a Bíblia, começaram a ler a Bíblia, conheceram a Jesus, ou então ouviram, ligaram a televisão na Novo Tempo, ou assistiram um programa na internet, e aceitaram a Jesus e saíram procurando a igreja, e chegaram na igreja e disseram: eu vim aqui para ser batizado. Mas a maioria não é assim que acontece. A maioria precisa ser levada a Jesus. E aí é que nós entramos. Porque se hoje eu e você estamos aqui, é porque alguém, em algum momento, nos levou a Jesus. Eu não conheço a história de vocês, mas com certeza, em algum momento teve alguém ajudando, influenciando, conduzindo aos pés de Cristo. No meu caso foram os meus pais. No caso da minha esposa, foi um pastor numa série de conferências que a mensagem chegou até a minha sogra e da minha sogra chegou nela e graças a Deus ela está aqui. Mas cada um de nós, de alguma maneira, houve alguém
que influenciou e nos ajudou a nos aproximarmos de Jesus. Só que depois que estamos perto de Jesus, muitas vezes a tendência é nós nos tornarmos egoístas. Eu já estou perto de Jesus, para mim está ótimo. Se você não está perto de Jesus, lamento por você, mas se vire. Não foi assim conosco. Ninguém disse para nós se vire para encontrar Jesus, eu não tenho nada a ver com isso. Não podemos agir assim também. Aquele homem precisava se encontrar com Jesus. E os amigos dele fizeram o possível para levá-lo aos pés de Cristo. Da mesma forma, queridos, eu volto a dizer, muitos estão ao nosso redor, precisando conhecer Jesus, e precisam que nós levemos eles até Jesus. Ou, como outras coisas, de outras maneiras também aconteceram, a Bíblia nos mostra que algumas vezes pessoas foram levadas até Jesus. Em outras situações, Jesus é que foi levado a outras pessoas. Por exemplo, a história da filha de Jairo. A filha de Jairo não foi levada até Jesus. Jesus é que foi levado até ela. Em alguns momentos nós temos que trazer a pessoa para perto de Jesus. Em outros momentos nós temos que levar Jesus para perto dessas pessoas. Mas o que eu quero dizer é que, independente disto, a salvação destas pessoas, em alguns aspectos, depende de nós. Jesus pode mandar um anjo para ajudar essas pessoas? Pode. Jesus pode fazer com que uma jumenta fale da mensagem da salvação para essa pessoa? Pode, ele já fez isso no passado com Balaão. Deus, ele pode fazer com que as pedras falem a mensagem da salvação para essas pessoas? Pode, Deus pode todas as coisas. Mas Deus não escolheu os anjos, Deus não escolheu a jumenta e Deus não escolheu a pedra. Deus escolheu cada um de nós para levarmos a mensagem da salvação para essas pessoas. Pessoas estão se perdendo, clamando pela salvação, clamando por alguém que os ajude. E aqui estamos nós, precisamos fazer a nossa parte na obra da salvação. Mas eu sei, você que está me assistindo aqui pela internet não conhece provavelmente esta região em que nós estamos. Mas os irmãos aqui da Coxilha Negra conhecem bem essa região, e eu sei da luta de vocês. Eu sei que vocês irão dizer aqui, nós estamos numa área rural. E eu sei que vocês irão dizer, pastor, essas pessoas aqui da região, a gente já pregou para eles, a gente já falou, mas é um povo de coração duro, é difícil. Sabe, queridos, foi fácil para aqueles 4 amigos levarem aquele paralítico ao encontro de Jesus? Não foi. Eles tiveram um plano, nós vamos chegar onde Jesus está e vamos levar ele para que Jesus o toque. Só que quando eles chegaram, a casa já estava cheia. Jesus não estava no alto de um monte, com as pessoas espalhadas pelo gramado, não. Jesus estava dentro de uma casa. A casa já estava lotada. Tinha muita gente do lado de fora da casa, lembrando que as casas daquela época não tinham janelas. Não tinha nem como passar ele por uma janela. Eles tentaram entrar pela porta, mas aquela multidão que estava dentro não queria sair, e a outra multidão que estava do lado de fora diz, não, a gente chegou antes e não conseguiu entrar, vocês que chegaram agora querem entrar, e 5 de uma vez? Não. Dificuldades, lutas. Estava sendo fácil para eles levarem
aquele homem ao encontro com Jesus? Não, não estava sendo fácil. Mas é nesses momentos de lutas, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos que às vezes parece que as portas se fecham, a gente precisa usar a criatividade. E é o que aqueles homens fizeram. Não sabemos como que eles fizeram, não sei se eles sentaram embaixo de uma árvore e ficaram pensando, não sei se rapidamente um deles falou, vamos fazer isso aqui, eu não sei como aconteceu, mas o fato é que eles procuraram uma escada, e aquelas casas, quase todas elas naquela época tinham escadas. Como eu disse, as casas não tinham janela. Nos dias de calor, ninguém dormia dentro de casa. Nos dias de calor, eles iam para o telhado e dormiam sobre o telhado, pegando aquela brisa da noite. Então tinha uma escada ali, e eles com muita dificuldade subiram na escada, porque quem tem prática de subir na escada, tudo bem. Mas quem não tem prática de subir na escada, subir sozinho já é complicado. Agora, imagina subirem em 4 e ainda carregando um doente numa maca. Não foi fácil para eles, mas era a oportunidade que eles tinham, eles aproveitaram, subiram aquela escada, abriram um buraco no telhado. E por aquele buraco, não foi um buraco pequeno, foi um senhor buraco. E imagine as críticas que eles ouviram, porque enquanto eles estavam cavando o buraco, cacos foram caindo onde Jesus estava assim de gente. E essas pessoas começaram a olhar para cima. Eu pergunto para vocês, será que algum deles que estava ali criticaram ou criticou o que eles estavam fazendo ali em cima? O que vocês acham? O que será que eles disseram? Sai daí, está caindo aqui na nossa cabeça. O que é isso que vocês estão fazendo? Que absurdo é esse? Mas eles se incomodaram com essas críticas? Não. Eles tinham um propósito. O propósito deles era ajudar o amigo, era a salvação do amigo. Eles continuaram cavando, continuaram abrindo. E a Bíblia diz que os cacos de ladrilho caíram ali. E finalmente aquele homem desce. Aquele homem desce e então tem a oportunidade de estar frente a frente de Jesus. O que esse relato significa para nós? Hoje, eu e você, estamos vivendo um período difícil também, onde nós não temos condições de fazer o trabalho missionário como era feito no passado. Nós temos dificuldades hoje de sairmos de casa em casa. Estamos vivendo um período de isolamento social. Nós temos que subir no telhado. Se não podemos entrar pela porta, temos que subir no telhado e cavar o buraco. Temos que usar outras alternativas, temos que ser criativos. Não é o fato de estarmos atravessando uma pandemia que nós não temos que continuar fazendo trabalho missionário. Quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ele não disse, olha, vocês vão pregando o evangelho quando tudo estiver bem, se a coisa complicar, vocês não precisam pregar o evangelho. Ele não diz isso. A gente não encontra nenhum verso da Bíblia dizendo, quando acontecer uma pandemia, vocês podem ficar sem pregar o evangelho. Não diz. O que a Bíblia nos diz é que temos uma missão que Deus nos deu. E se temos a missão, não podemos entrar pela porta, vamos entrar pelo teto, vamos cavar o buraco. O que significa entrar pelo teto? O que significa cavar o buraco? Significa, queridos, usar outras estratégias. Se não podemos ir até as pessoas, vamos usar outras ferramentas. Vivemos hoje na época das redes sociais, da mídia digital. Temos
acesso de outras formas. Talvez nós não tenhamos o acesso presencial, mas temos acesso online. Porque quando a gente quer conversar com um amigo e a gente não pode ir na casa do amigo, a gente telefona, a gente manda um zap, a gente faz uma chamada de vídeo ali. Os meus filhos, hoje eles moram longe. A minha filha mora em Rondônia, o meu filho estuda em São Paulo. A minha família, meus pais estão no Paraná, a minha irmã está em Rondônia. A família da Clarice está lá no Espírito Santo, um pedaço no Rio de Janeiro, outro pedaço em Minas. Estamos sozinhos aqui, mas a gente fica sem ter contato com eles? Não. A gente está sozinho e longe fisicamente, mas quando a saudade aperta, e toda semana aperta, a gente liga para eles, faz uma chamada de vídeo, e reúne, conversa e ri. E eu acredito que com vocês não é diferente. Se fazemos isso para encontros sociais, por que não fazermos para pregar o Evangelho? Se a gente manda no WhatsApp um filmezinho ali de alguma coisa que nos faz rir, por que não mandar no WhatsApp uma mensagem, um videozinho com a mensagem de esperança, com a mensagem da salvação, uma mensagem bíblica? Nós podemos pregar, podemos trazer essas pessoas até aqui à igreja. Até podemos, mas é difícil de eles aceitarem vir nesse período. Já era difícil antes, agora mais complicado ainda. Mas se não temos como trazê-los até a igreja, nós podemos levar a igreja até eles. Através da Novo Tempo, indicar como que eles podem assistir a Novo Tempo. Podemos encaminhar para eles os links das mensagens que a gente tem dos nossos cultos. Nós tivemos a programação da Semana Santa. E muitas pessoas aceitaram receber estudo bíblico. Inclusive aqui, eu não sei se o irmão recebeu o e-mail que eu mandei com os dados. Não, pastor, ainda não. Mas então eu vou passar. Convidados do irmão Lourenço, convidados da Zilma, que assistiram o programa que a gente fez, improvisado ali de casa, aquela coisa simples. Mas pessoas respondendo, dizendo, olha, eu quero ser batizado, eu quero receber estudos bíblicos. Pessoas responderam aqui dizendo que querem receber estudos bíblicos. As pessoas não podem vir aqui à igreja, a gente vai até eles. Esse programa que estamos fazendo domingos e quartas-feiras, que programa é esse? Esse programa é uma classe bíblica, é uma série de evangelismo que a gente está fazendo. É importante para nós da igreja assistirmos? Sem dúvida alguma é para reafirmarmos a nossa fé, reforçarmos as nossas crenças, mas é importante também que nós compartilhemos e convidemos outras pessoas a assistirem, porque estarão recebendo a mensagem da salvação, estarão recebendo a instrução bíblica, que nós não podemos ir até a casa deles, mas a internet nos leva. O importante é que aquele homem precisou dos amigos para ter o encontro com Cristo. Hoje nós é que somos os amigos dessas pessoas. Outro ponto importante é que os amigos usaram da criatividade e não desistiram de levar aquele homem ao encontro de Cristo. Da mesma forma, nós não podemos desistir, não podemos ceder diante das dificuldades. Temos que usar a criatividade e levarmos essas pessoas aos pés de Cristo Jesus também. Agora, o mais importante de tudo é o final da história. E o final da história é quando Jesus diz, além de perdoar os pecados daquele homem, Jesus vira para ele e diz, levanta, pega o teu leito e anda, ou então levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Como será que as pessoas que estavam ali reagiram? Como sempre, teve aqueles que criticaram.
E aqui fica um alerta para a gente: não importa o que a gente fizer, não importa o que você fizer para levar outros aos pés de Cristo Jesus, sempre vai ter alguém para criticar. Às vezes vai ser alguém da família que vai criticar, às vezes vai ser alguém do círculo de amizades que vai criticar. Infelizmente, não se ofendam comigo, às vezes vai ter até alguém da própria igreja que vai criticar. Mas não são as críticas que devem nos impedir. Entre aquelas pessoas todas que estavam ali assistindo aquela cena, houve aqueles que criticaram. Mas a grande maioria teve alegria. Imagine quem mais foi que teve alegria naquele momento. Quem foi que mais se alegrou naquele momento? Essa é fácil. O paralítico. Imagina a alegria dele, poder ficar em pé. Eu imagino ele em pé e mexendo as pernas e pulando ali e vendo se estava tudo funcionando mesmo. Imagine a alegria dele, imagine a alegria da família quando ele chegou em casa. Mas a família não estava lá, quem estava eram os amigos. Foi uma alegria imensa. Quem mais ficou feliz? Os 4 amigos. Eu imagino aqueles 4 batendo a mão um do outro. Uhul, conseguimos, valeu a pena. Eu imagino um falando para os outros 3, não falei que ia dar certo? Né? Muita alegria. Quem mais teve alegria? Jesus. A maior alegria que Jesus sente é quando um pecador se arrepende, quando ele pode ajudar alguém. Quem mais teve alegria ali? As pessoas que estavam assistindo. Como eu disse, 2 grupos. Teve o grupo que criticou, mas teve o grupo que se alegrou. Ali haviam pessoas que já haviam sido atendidas por Jesus também. Ali haviam pessoas que ainda queriam ser atendidos por Jesus, e eles se alegraram, porque se funcionou com ele, vai funcionar comigo também. Não é à toa que a Bíblia diz que há alegria, há festa no céu, quando um pecador se arrepende. Quando nós trabalhamos para Cristo, nós estamos ajudando pessoas que estão perdidas no pecado, a terem a alegria da esperança, a alegria da salvação. Ah, pastor, mas tem quem critica? Tem sim, tem quem critica, sempre teve, e sempre vai ter enquanto Jesus não voltar. Mas aqueles que forem levados ao encontro de Cristo, estes sentirão alegria. Eu e você que os levarmos ao encontro de Cristo, também sentiremos alegria. Aqueles que estiverem em volta, que podemos dizer que é a comunidade da igreja, a comunidade do povo de Deus, ficará feliz vendo essas pessoas se entregarem a Cristo. Mas principalmente, Cristo Jesus ficará feliz. Não é à toa que a Bíblia diz que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. E tudo isto, de tudo que nós falamos aqui, tudo isso depende de quem? Depende de mim. Tirando tempo para ter a minha comunhão com Deus, tirando tempo para levar a mensagem da salvação para os meus amigos, familiares e pessoas próximas, depende de mim usar a criatividade para levar a mensagem da salvação. E depende de mim também poder ter esse momento de alegria, porque se eu me entregar ao serviço de Cristo Jesus, se eu me dedicar ao cumprimento da missão, eu vou ver a alegria do meu semelhante, eu vou sentir alegria e eu vou saber que no céu está havendo alegria, porque mais um pecador se arrependeu. O que eu e você vamos fazer diante desta mensagem? O que eu e você vamos fazer diante deste momento difícil que estamos atravessando? Nos acomodarmos? Desistirmos? Não. O meu convite neste momento é que nós, acima de tudo, nos unamos a Deus
nos conectemos com Cristo a cada dia, através da nossa comunhão. E reforçados pelo poder de Deus, revestidos pelo poder de Deus, cumpramos a nossa missão. Peçamos sabedoria a Deus, para que Deus nos mostre uma estratégia para alcançarmos essas pessoas. Mas que nós nos coloquemos nas mãos de Deus, a serviço de Cristo Jesus, e que façamos o nosso melhor para a honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe. E nesse momento, para encerrarmos, eu quero convidá-los a cantarmos mais um hino. O hino número 333, que diz que há um dever que Deus confiou a cada um de nós. Ao som deste hino, podemos ficar em pé